E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo parece até que tá legal por fora, mas por dentro eu estou sensacional. Vamos para o nosso assunto da aula de hoje, termos essenciais da oração. Muito fácil, fácil, fácil demais isso aqui. Hoje nós vamos nós vamos entender, vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre esses termos essenciais da oração. Primeiramente, quando nós estamos falando de termos essenciais da oração, estamos falando de análise sintática, ou seja, da sintaxe. E o que é a sintaxe, professor? A sintaxe nada mais é do que o estudo da relação dos termos dentro de uma oração. Então eu tenho a oração e tenho as palavras lá se relacionando, fazendo cada uma a sua parte. E esse tipo de análise que nós fazemos é chamada de análise sintática, tá? Dentro dessa análise sintática nós encontramos, entre outras coisas, entre outros estudos, os termos da oração, tá ok? Temos termos diferentes da oração, temos termos integrantes, temos termos acessórios e temos os termos essenciais, que são o assunto da aula de hoje, tá bom? E quem são esses termos essenciais? Muito fácil, muito fácil. Você já deve ter ouvido falar dessa dupla sertaneja aqui chamada sujeito e predicado, né? Então, temos aqui os termos essenciais são justamente o sujeito e o predicado. Vamos observar aqui esse pequeno quadro aqui, onde eu tenho aqui termos da oração. Eu tenho aqui, ó, no número 1, os termos essenciais. Tenho o 2, os termos integrantes, né, que no caso aqui, termos essenciais, sujeito predicado, termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente passiva. Termos acessórios, que são também adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e aposto. Mas calma, 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 não precisa esquentar a sua cabecinha, porque hoje o nosso assunto é apenas os termos essenciais, tá bom? Então, eu coloquei esse quadro só para você ter uma ideia de como funciona, mas nós temos aqui o assunto de hoje apenas como os termos essenciais da oração, que é o sujeito e é também o predicado, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos entender e o que é que significa essa expressão, essa coisa de falar termos essenciais da oração, né? Primeiramente, termos nada mais é do que expressões essenciais, aquilo que não deve faltar, e da oração que tem em uma oração, né? Então, termos essenciais da oração são expressões que não devem faltar em uma oração. Fácil? Fácil demais, não, cara? Nossa, isso aqui é sopa, sopa no mel. Então vamos lá. Já que nós entendemos o que é o termo essencial da oração, hoje vamos também observar esses dois aqui, o sujeito e o predicado. Qual a diferença então entre eles? O que é um sujeito? O que é que eu posso definir como sujeito? O que é que eu posso definir como predicado? Eu tenho aqui, ó. Sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita uma afirmação. Já o predicado é o termo que indica o que se fala sobre o sujeito. Concordando com esse, é formado obrigatoriamente por um verbo ou uma locução. Então, como você já sabe que na oração ela tem que ter o verbo vai estar incluído em qual desses dois? No predicado, tá bom? Então, resumindo aqui esse conceito, o sujeito nada mais é do que de quem ou de que se fala, o foco do que você fala. Quando nós vamos falar sobre algo, tem o foco, né? Eu posso, por exemplo, estar falando com um colega meu sobre um computador que eu comprei, né? Então, esse computador não é sobre ele que eu estou falando, ele será o sujeito, tá? Eu posso estar falando sobre a vida da vizinha, né? Então, nesse caso, a vizinha será o foco. Então, aquele foco, aquele de quem, que pode ser uma pessoa, minha vizinha, ou um objeto, meu computador, ou um sentimento, meu amor por alguém, então esse foco é o sujeito, é de quem ou de que eu estou falando. Porém, quando eu vou falar sobre algo, sobre alguém, eu tenho que dar uma explicação, tenho que falar algo, eu não posso apenas citar. Ei, imagina você chegar lá na casa de alguém, ei, minha vizinha. Sim, minha vizinha o quê? Ei, cara, meu computador. Sim, meu computador o quê? Então, eu apontei um sujeito, mas não dei informação nenhuma sobre ele. Passo a ter uma oração quando eu trago uma informação sobre esse sujeito. Essa informação que eu dou a respeito desse sujeito é chamada de predicado, ok? Então, quando eu falo o computador que eu comprei está me dando problema, né? Então, eu tenho aqui de quem eu estou falando? O computador que eu comprei, né? Aliás, de que eu estou falando? O computador que eu comprei, né? E o que eu falei sobre esse computador que eu comprei?
né, que ele está me dando problema. Então, o computador que eu comprei é o foco, portanto, o sujeito ali em cima, ó, né? Aliás, está ali do outro lado ali. E o que eu estou falando sobre ele é que ele está me dando problema, a informação que eu estou dando sobre o sujeito, que é o predicado, né? Está aqui do lado, né? Então, o predicado é aquela informação que eu dei sobre o sujeito. Beleza? Continuando aqui, ó. Para eu saber quem é o sujeito, você observa aqui em cima essa partezinha roxa aqui, é o próprio conceito que eu acabei de ler para vocês. Só que eu acrescentei aqui do lado, esse de vermelho aqui, o verbo sempre indicará o sujeito. Quando eu tenho dúvida sobre quem é o sujeito, eu olho para o verbo que está lá no predicado e o verbo vai me indicar, vai me demonstrar quem é o sujeito, tá bom? Então aqui no meio da tela, no centro da tela, eu tenho alguns exemplos que a gente vai já ler, falar um pouquinho sobre eles, mas eu quero que você observe logo aqui embaixo, né, alguns conceitos errados que se tem sobre sujeito e predicado. Alguns alunos meus chegam e, né, professor, eu pensava que o predicado era isso, o sujeito era aquilo, quando na verdade são conceitos errados. Vamos ver quais são os conceitos errados. Conceito aqui embaixo, ó, conceito errado 1. O sujeito sempre aparece primeiro e o predicado vem depois. Você acha que o sujeito sempre vem no início da frase? Não é bem isso não, né? Ele pode vir no início, mas não é sempre. Conceito errado 2. O sujeito sempre é uma expressão menor que o predicado. Sempre o sujeito é, por exemplo, João comprou aquela fazenda. Então, comprou aquela fazenda são 3 palavras e João é uma só. Então, João, no caso, o sujeito sempre será menor que o predicado, correto? Nem sempre. Tá? Então, vai haver casos onde o sujeito será maior do que o predicado. Né? Então, terceiro conceito errado. Todos os nomes de pessoas são sujeito. Então, toda vez que tiver alguém dentro da frase, ele será o sujeito. Não é bem assim, não. Tá? Haverá nomes de pessoas dentro de uma frase, nome de seres, e eles não obrigatoriamente não serão sujeito. Quarto conceito errado. Nenhum nome de objeto pode ser sujeito. Também está errado isso aí. Um nome de um objeto pode ser um sujeito também. Eu dei agora o exemplo para vocês sobre o meu computador. Qual é o foco da minha comunicação? O computador. Portanto, ele passa a ser um sujeito. E, entretanto, ele não é uma pessoa. Beleza? Então, vamos analisar aqui. Todos esses conceitos aqui embaixo estão errados, tá? Só o lá de cima que estão certos. Então, vamos analisar aqui essas frases aqui. Primeiramente, a frase A. Eu tenho aqui, estava chorando na praça, aquela menina. Eu pergunto a vocês, sobre quem eu estou falando? Quem será o sujeito aqui? Sobre quem, qual é o foco dessa frase? A quem eu me refiro nessa frase? Para não ter dúvidas, né, vamos tomar aquele conselhozinho ali em cima, né, ó, aqui em cima, de vermelho, onde ele diz assim, o verbo sempre indicará o sujeito. Vamos olhar quem é a expressão verbal que tem dentro dessa frase A. Estava chorando na praça aquela menina, eu tenho aqui, ó, estava chorando, uma locução verbal, correto? Que eu vou grifar ela aqui, ó, estava chorando. Pronto, já achei o verbo, então vou perguntar para o verbo. Quem estava chorando? Aquela menina, né? Então você vê aqui que eu marquei de azul. Então o sujeito é aquela menina. Então, nesse caso, esse primeiro conceito errado aqui, ó, já cai por terra, tá? O primeiro conceito errado aqui embaixo diz assim, o sujeito sempre aparece primeiro e o predicado vem depois. Foi isso que aconteceu na letra A? Não foi, né? O sujeito veio depois e o predicado veio na frente. Então, toda essa área aí, olha só, eu grifei essa parte aí, estava chovendo, né? Porque aí é a locução verbal, mas o predicado todo é essa área preta aqui, ó. Estava chorando na praça. Eu falei chovendo. Vamos lá, então, estava chorando na praça, né? Toda essa área preta é o predicado e a área de azul é o sujeito. Vamos para a próxima frase, não? Letra B. Aquele antigo barco da Segunda Guerra Mundial apareceu. Beleza? Então, eu quero saber quem é o sujeito. Eu vou fazer o quê? Vou olhar para o verbo. Quem é o verbo aqui dentro dessa oração? Aquele antigo barco da Segunda Guerra Mundial apareceu. O verbo é apareceu, né? Aí você pergunta para o verbo, quem apareceu aqui? Quem apareceu foi aquele antigo barco da Segunda Guerra Mundial. Nossa, professor, tudo isso aí é o sujeito? Correto. Tudo isso aí é o sujeito. Porque se você for observar pelo conceito lá de cima, né? O conceito que eu coloquei ali em cima, o sujeito é o termo de quem se fala. De quem que eu estou falando? Ou de que eu estou falando? Daquele antigo barco
da Segunda Guerra Mundial. É dele que eu estou falando. E o predicado é a informação que se fala sobre ele. Qual a informação que eu dei sobre ele? O que é que aconteceu com ele? Né? Nesse caso, o que aconteceu foi que ele apareceu. Então, temos aqui um caso onde o sujeito é bem maior e o predicado é pequenininho. Então, já cai por terra mais um conceito errado aqui, que é o conceito número 2, o conceito aqui de baixo, tá? Ó. Sujeito é sempre uma expressão menor que o predicado. Não, nanina, não. Sujeito ele pode ser bem maior que o predicado. Isso aqui não tem nada a ver, certo? Vamos para a letra C. Bia recebeu um lindo presente do Arthur. Nesse caso aqui, quem será o sujeito? Opa, temos uma dúvida aqui. Eu tenho Bia e tenho Arthur, né? Quem será o sujeito aqui, né? Observe só o seguinte, quando eu tiver dúvida, aparecer mais de um nome de pessoa dentro da frase, eu tiver dúvida, eu posso fazer aquela dica que eu dei para vocês ali em cima, novamente, ó. O verbo sempre indicará o sujeito, né? Então, vou olhar para o verbo e o verbo vai me dizer quem é o sujeito. Olha para o verbo aí, ó. Letra C. Bia recebeu um lindo presente do Arthur. Cadê o verbo? O verbo é recebeu. Aí, agora sim, eu posso encontrar quem é o sujeito. É Bia ou é Arthur? Quem recebeu? Quem recebeu foi Bia. Arthur recebeu alguma coisa? Não. Nesse caso, ele não é sujeito, ok? Ah, professor, mas ele é o nome de uma pessoa. Não tem problema quanto a isso. Não é obrigatório, por ter o nome de uma pessoa, ele ser sujeito, né? Então, já cai por terra o conceito errado número 3. Todos os nomes de pessoas são sujeitos. Errado. Nem todos os nomes que aparecem são sujeitos. Nessa letra C, se, por exemplo, se o verbo não fosse recebeu, mas fosse ofereceu, por exemplo, no caso aí, Bia recebeu. Então, recebeu o oferecido de quem? Quem ofereceu, quem deu o presente foi Arthur. Então, se o verbo fosse deu ou fosse ofereceu, Arthur seria o sujeito. Mas como o verbo aqui é recebeu, então quem recebeu, Arthur não recebeu nada. Só quem recebeu foi Bia, portanto, ela somente é o sujeito. Se tivesse também escrito assim, Bia e Arthur receberam um presente, aí ok, Arthur seria também o sujeito, porque o verbo estaria apontando para ele também, certo? Vamos para a próxima frase, letra D, diz assim, ó. A porta ficou aberta durante toda a noite. E aí, quem será que é o sujeito? Vamos para a dica aqui. Quero saber quem é o sujeito, eu olho para o verbo ou a locução verbal. No caso aqui, a locução verbal, ó. Quem fica, no caso aqui, ó, ficou aberta é a locução verbal, né? Então, quem ficou aberta? Quem ficou aberta foi a porta, né? Então, a porta aqui é o sujeito. Mas, professor, porta não é um objeto? Não importa. É sobre ela que eu estou falando. O sujeito, gente, volta a falar, é o foco. É de quem se fala. É sobre o que, sobre o que eu estou falando, tá? E o predicado é a informação que eu dou sobre ele. Né? O meu foco aqui nessa frase D é a porta. E a informação que eu estou dando sobre ela ficou aberta durante toda a noite. Então, cai por terra mais um conceito errado, número 4 aqui, ó. Nenhum nome de objeto pode ser sujeito. Mentira, nada a ver isso aqui. Nome de objeto pode ser sujeito sim também. Beleza? Então temos aqui, ó. Letra A, o sujeito é aquela menina e o predicado estava chorando na praça. Letra B, aquele antigo barco da Segunda Guerra Mundial é o sujeito e apareceu é o predicado. Na letra C, Bia, somente Bia é o sujeito, recebeu um lindo presente do Arthur, é o predicado. E letra D, a porta é o sujeito e ficou aberta durante toda a noite é o predicado. Beleza? Então, gente, o único conceito que nós podemos confiar para saber o que é o sujeito e o que é o predicado é esse conceito verdinho aí em cima, tá? O sujeito é de quem se fala e o predicado é o que se fala sobre esse alguém ou sobre essa coisa. Beleza? Fácil, fácil, né, gente? Não tem muito que a gente se delongar a respeito disso. Beleza? Só tomem cuidado com esses conceitos errados aqui. Eu já vi muita gente repetindo isso aqui, tá? E acaba te confundindo no momento de resolver uma prova, no momento de um concurso ou no momento até de ler uma carta e entender sobre quem realmente se está falando, né? Então, vamos prestar atenção a esse tipo de conceito para que a gente não erre, ok? Aqui para o final eu deixei para vocês uma pequena atividade. Essa atividade vocês vão responder colocando o gabarito de vocês aqui nos comentários, tá bom? Bem aqui nos comentários, aí nos comentários. Então vou colocar nos comentários aqui, primeira questão, qual a letra que você acha que é, a segunda questão e terceira questão. Olha só,
Primeira questão, qual é o sujeito na frase a seguir? A frase é assim: com aquela cara de valentão, meu primo Roberto sempre assustava os meninos, as meninas e até os cachorros da rua. Né? Então, quem será o sujeito? As meninas? Letra B, os cachorros da rua? Letra C, meu primo Roberto? Ou letra D, os meninos? Lembre-se, se eu quero saber quem é o sujeito, eu olho para o verbo, né? Então procura o verbo nessa oração e olha de quem esse verbo, sobre a quem esse verbo está se referindo, beleza? Segunda questão, qual é o predicado na seguinte frase? A frase é assim: fugiram todos os prisioneiros. Aí eu pergunto, quem é o predicado aí? O que é o predicado? Qual a informação que é dada? Não estou perguntando mais o sujeito, mas a informação que é dada sobre o sujeito, né? Letra A é os prisioneiros. Letra B, fugiram. Letra C, todos. Ou letra D, todos os prisioneiros, né? E terceira questão, na frase, são sintomas da dengue, febre, dor de cabeça e náuseas. Podemos afirmar que, nessa frase aí, ó, letra A, não há sujeito, pois não há nome de pessoas. Para ter sujeito, é obrigado ter nome de pessoa? Letra B. O sujeito é sintomas, pois vem antes do predicado. Então quer dizer que só por vir antes do predicado já passa a ser um sujeito? Não sei, vamos ver. Será que é? Não sei, né? Letra C. O predicado não tem verbo. Predicado sem verbo? Letra D. O sujeito é febre, dor de cabeça e náuseas. E aí, o que é que você acha que é? Coloque aí embaixo, tá, o seu gabarito, e te vejo na próxima aula. Obrigado, agradeço a sua atenção e valeu, é nóis, tamo junto.